Olá, meu nome é Nasa. Vou falar sobre a energia solar. É um tópico dos trabalhos, né, que faz parte da disciplina de mudanças climáticas do professor Neival. Bom, falando um pouco da energia solar, é importante, né, a gente saber, né, como é que chegou no que é hoje que a gente conhece de energia solar, que é um processo que foi evoluindo, né, ao longo dos anos. E nos primórdios, a energia solar, ela sempre foi utilizada, seja para ampliação, né, e para criar o fogo, ou mesmo, né, os romanos, né, os gregos, né, utilizava a energia solar nas suas habitações, né, para melhor aproveitar ali, né, em épocas de frio, né, calor, ter um maior conforto. E também para a água. Então, é um processo que foi evoluindo desde os primórdios é utilizado. E quando a gente vai agora para. Eu trouxe aqui algumas épocas, né, bastante importantes, as datas da evolução, né, da energia solar. Uma dessas datas, começando em 1839, que é a descoberta, né, do efeito fotovoltaico. Né. Depois, essa descoberta, né, ele pôde perceber que certos materiais, né, geram a corrente elétrica quando expostos à luz. Depois houve a evolução em 1883, né, da primeira célula fotovoltaica pelo Charles Fritts. Depois, em 1905, foi a descoberta do efeito fotoelétrico, né, por Albert Einstein, que inclusive rendeu o prêmio Nobel para ele, né, dessa descoberta. Continuando, né, em 1930, né, teve a teoria, né, do efeito fotovoltaico. Depois foi evoluindo ao longo dos anos. E foi aplicado também, antigamente, né, foi aplicado em painéis solares no espaço. Essa energia, no começo, né, ainda quando não era tão bem evoluída, né, como temos hoje em dia, era muito caro, né, ter acesso. Então era uma tecnologia bastante restritiva, né. Mas de acordo com que foi evoluindo com os anos, ela foi se tornando cada vez mais acessível. Bom, falando agora da energia solar nos objetivos, né, da ODS, a gente consegue associar com três objetivos, né? O ODS 7, que é energia limpa e acessível, o ODS 13, que é a ação contra a mudança global do clima, e o ODS 11, cidades e comunidades sustentável. A energia, né, fotovoltaica é uma energia limpa, energia que usa, né, a radiação solar, então não é energia que gera poluentes no seu processo. Ela também combate as mudanças, né, global através da alteração, né, da troca, né, de uma energia possivelmente poluente, né, para energia solar. E cidades e comunidades sustentáveis, né, que é a energia que a gente consegue aplicar nas cidades, nas comunidades. E qual a importância, né, da energia solar na descarbonização? É exatamente aquilo, exatamente, né, trocar, né, fontes combustíveis, né, poluentes por energia limpa e competitiva, né, uma energia que não polui no seu processo. E também, né, temos que lembrar do Acordo de Paris, que você potencializando, né, esse, essa tecnologia, você também está cumprindo com o Acordo de Paris, que dentro, né, dos objetivos, né, tem ali a questão da redução dos gases do efeito estufa e fazer um esforço, né, para manter abaixo de 2 graus Celsius.
Bom, o que é, né, energia solar e como funciona? A energia solar ela é transmitida para o nosso planeta, né, através de radiação. Essa radiação ela é constituída, né, de ondas, né, eletromagnéticas que possuem frequências e, e comprimento. Então essa radiação, né, ela pode ser uma radiação direta, conforme na imagem consegue ver, sem nenhuma interferência, pode ser uma radiação refletida, pode ali bater e refletir, ou pode ser uma radiação difusa também. Ela pode ser classificada nesses três tipos aí. Ela também é associada à sua frequência, né? Quanto maior a frequência, maior vai ser a energia transmitida. Bom, e o que seria, né, o efeito fotovoltaico? O efeito fotovoltaico seria o processo de pegarmos essa energia solar, essa radiação, e a partir dela, né, transformar isso em energia elétrica. Então, esse processo que a gente faz de pegar essa radiação e transformar ela em energia é o que chamam de efeito fotovoltaico. Para isso, a gente usa alguns materiais, que também será abordado aqui, que, que são fundamentais nessa captura dessa energia para posteriormente transformar ela em energia elétrica. Falando um pouco, né, um pouco mais sobre esse efeito fotovoltaico, ele basicamente cria, né, um campo eletromagnético de energia, né? Geralmente é a placa, né, é um módulo que a gente usa para absorver essa radiação e transformar. E esse módulo que a gente usa, né, para absorver essa radiação e transformar em energia solar, ela pode ser classificada, né, de acordo com seus materiais. E existe basicamente três tipos de material, né, que é bastante utilizado, que são o silício cristalino, que também pode ser dividido, né, em silício monocristalino e silício policristalino. Ele representa aí a maior parte do mercado. Temos também o que chamamos de filmes finos, né, e a terceira geração, né, que são células, né, que permitem uma utilização mais eficiente da luz solar. Também temos uma que está em pesquisa, né, em desenvolvimento, que são as células que têm uma origem ali orgânica, né, ou poliméricas, né. Essa tecnologia ela se baseia na utilização de um semicondutor orgânico, o qual é responsável pela absorção da luz, geração, separação e transporte de cargas. É uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento, mais recente, mais nova. Agora, essa célula fotovoltaica, né, ela pode ser a união de vários, né, e formar um módulo fotovoltaico, e a união de vários módulos, né, eles pode formar também um arranjo fotovoltaico. Agora falando dos componentes, né, que são essenciais para esse de sistema de energia solar, nós vamos ter o painel solar, né, ou módulo fotovoltaico, que é ali o responsável, né, por converter a luz em eletricidade. Vamos ter ali o controle de carga. Esse controle de carga é mais comum no sistema onde tem uma bateria para armazenar essa energia, que é responsável por evitar sobrecargas, né, ou descargas exageradas. Temos também um inversor solar, que converte a energia da corrente contínua, né, em alternada, que geralmente é essa corrente, né, alternada que usa na maioria das casas, das redes elétricas também. E o sistema de conexão, que são os cabos, é o sistema ali da rede elétrica que a gente precisa usar, né, para fazer
geralmente jogar o excedente, né? Ou às vezes também é comprar, né, o que falta ali da rede elétrica. A placa, o painel solar, né, o módulo, né, fotovoltaico, né, também o painel fotovoltaico, ele é responsável por absorver a luz. Depois que ela absorve, ele, converte, né, essa energia ali que, que é gerada da radiação solar em energia elétrica. Então ele cria ali a energia, né, da corrente elétrica e ele criou essa energia, ele captura também e geralmente ele transporta, né, seja para ali para uma posteriormente para a bateria ou para uma rede elétrica através de outros sistemas interligados com ele. Ele pode ser composto, né, ali de materiais, né, como o silício, né, monocristalino, ou também, né, o silício policristalino. São os dois materiais mais comuns que dominam o mercado. O monocristalino, aqui são os tipos, né, de painéis fotovoltaicos, o monocristalino, o policristalino. Temos também ali o half self e o filme. O controle de carga é mais comum em sistemas que tem bateria para armazenar. Ele funciona, né, como uma proteção, como eu já falei, né, de cargas ou sobrecargas. O inversor solar para converter, né, a corrente contínua em corrente alternada. E o sistema de conexões, que é pegar todo esse sistema, né, e jogar ele para utilizar ele, né, seja jogando para a rede elétrica para depois posteriormente voltar a utilizar quando precisar, seria os cabos, tudo que ali a gente precisa. Bom, a energia solar, né, ela pode ser de dois tipos, né, duas aplicações, né, a geração centralizada ou a geração distribuída, né, ou descentralizada. A geração distribuída de energia ou descentralizada é aquela que o consumo, né, geralmente é próximo do local. Essa aqui é a que está tendo maior crescimento, mais comum também, né? Que é aquela que a gente mesmo costuma gerar em casa, né? E ter ali o consumo próprio, né? É a mais fácil assim de pensar. Aquela que você na sua casa vai investir energia solar e vai ter ali aquela energia. Então essa é a geração distribuída, né? Ou descentralizada. Ela pode também ser agrupada em quatro tipos. O alto consumo, que é a geração ali que você mesmo, né, consome no próprio local, na mesma conta de luz. O alto consumo remoto, que é a geração em um local e o consumo em outro, desde que esteja no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Falar agora da geração compartilhada, que é a união, né, de pessoas ou empresas através de um cooperativo, de um consórcio, que compartilha essa energia de uma mesma unidade provedora, e a condomínio solar, que é aquela que usa um espaço, uma área comum, para fazer essa energia, e a partir dela, né, ter um desconto ali para todos os inquilinos, né, desse, dessa residência. A geração centralizada, que são aquelas grandes usinas. Geralmente aqui é mais para vender, né? Tem leilões também que, que vende essa energia. Elas produzem, né, em grande escala e injetam, né, na rede elétrica. O sistema off-grid, o sistema, ele pode ser, né, o sistema de conexão, a energia solar, ela pode ser subdividida em alguns sistemas. O off-grid é aquele que ele não está conectado na rede, então a energia ela é gerada e geralmente é uma bateria para armazenar
essa energia que é gerada. Para quando precisar utilizar, né, utiliza ali a energia da bateria, né, para não precisar faltar depois, né. Temos o on-grid, que é aquela que a pessoa gera a energia, tem a energia ali fotovoltaica, mas também que é conectada no sistema da rede. Essa aqui é a mais comum. E temos também o híbrido, né, que pode ser a conexão dos dois, né. A pessoa tá ali também gerando essa energia tá, tem uma bateria também para armazenar e está também conectado na rede. Então a gente pode ter esses três tipos. A mais comum é o on-grid, pra que é o que a gente gera, né, através ali e, e também está conectada na rede. Existe três tipos de energia solar, que é a energia fotovoltaica, que é a que usa energia fotovoltaica, a energia heliotérmica, eu vou falar um pouco mais para frente sobre cada uma delas, e a energia térmica. A energia solar térmica, essa energia ela usa o calor, então as placas, né, ela absorve calor que transmite ali para um reservatório, o que esquenta ali o fluido e essa água é utilizada ali na residência. Então esse sistema é um sistema que não gera energia, ele foca ali na geração de calor. É um sistema ali mais em conta, mas em compensação também fica muito vulnerável ali à questão da radiação solar, né? Mas é muito mais barato, mais fácil, manutenção. Então tem esses e é comum esses sistemas hoje em dia, né? Em alguns programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, por ser mais em conta o valor. Temos o sistema solar heliotérmica, né? Ou também chamado de solar concentrada. Esse sistema também ele utiliza o calor, né, o sol, para são vários espelhos que reflete ali, que foca, né, num ponto. E esse ponto, né, que geralmente ele atinge ali altas temperaturas, por volta de 500 graus. Ele faz com que aqueça, né, um fluido e com isso, né, ele consiga gerar um vapor que move as turbinas para produzir eletricidade. Uma das vantagens dessa energia é a questão que ela consegue, né, mesmo após várias horas, né, ainda conseguir gerar, né, calor, mesmo após o pôr do sol. Algumas vantagens e desvantagens em relação a ela. Uma das vantagens é a questão do calor, né, que mesmo após o sol se pôr, ela consegue ainda, né, gerar ali calor, então armazenar essa energia. É uma energia limpa, é uma energia que consegue ser aplicada ali em alta quantidade, tem um potencial ali de uso em áreas remotas. A desvantagem dela é que tem um custo inicial muito elevado, tem um impacto ambiental grande. Essa região ali que é instalado esse sistema é uma região que gera ali bastante calor, né? Então tem até risco ali de passos acabar morrendo devido a essa alta, né, e radiação que gera ali ao redor. E tem uma dependência também assim de luz solar, né, de radiação. Ela é utilizada ali em locais que tem uma alta, né, incidência solar. No Brasil existem algumas pesquisas que estão em andamento, principalmente no Nordeste, que é uma região que tem ali alta incidência solar. Eu trouxe agora, né, dois casos que
E os Estados Unidos, inclusive, esses dois exemplos de energia concentrada, solar concentrada, mas que não acabou que não fez muito progresso e foi descontinuado. É um deles, né, em questão de que esse sistema é um sistema que tem um investimento muito alto. Então, como tem um investimento muito alto, para você recuperar esse retorno, né, pode levar anos. E aí tem outras energias surgindo. A própria energia solar fotovoltaica, que é uma energia mais está evoluindo e cada vez mais está mais em conta o valor, né, fica mais acessível essa tecnologia de acordo com que vai evoluindo. Esse foi um dos motivos de uma dessas usinas ter acabado descontinuado, que pelo valor que foi investido por outras alternativas, acabou que não compensou muito, que houve uma queda muito alta da energia de outras fontes alternativas. E o outro foi semelhante, com pequena diferença, a questão que a eficiência, né, desse outro não funcionou de acordo com aquilo, né, que foi planejado, então acabou sendo um sistema ali ineficiente. Então eles optaram ali por dar descontinuidade. A matriz energética do Brasil, que a gente pode ver, a energia solar, ela é a segunda maior contribuição da matriz energética, é a energia solar fotovoltaica. Aqui também é mais para a gente saber, ter curiosidade, né, que é em relação ao consumo, né, por industrial e consumo comercial, que são os setores, né, os segmentos que mais consomem cada um. Que no caso do consumo industrial a gente pode ver, né, que o que mais consome eletricidade é o metalúrgico, os produtos alimentares e os químicos, os top 3. E em relação ao consumo energético, né, no comércio a gente tem que o comércio, né, o varejista, o comércio é o atacado, e os serviços para comércios, serviços para edifícios e atividade paisagistas, né? São só três ali do outro segmento. Aqui a gente consegue acompanhar, né, a evolução da energia. Essa aqui é a energia solar fotovoltaica por região. A gente tem que a região da Ásia, né, é que mais houve nesse crescimento. É a China, né, que ela puxa muito. Muita tecnologia que a gente usa, na verdade, vem da China. E quando a gente olha esse segundo gráfico, que a gente percebe, né, também, né, a China em primeiro lugar ali na capacidade instalada, seguido dos Estados Unidos e o Brasil ali em sexto lugar. Esse gráfico aqui a gente tem, né, a gente mostra, né, a evolução da energia solar fotovoltaica do Brasil ao longo dos anos, né? Isso mostra o quanto a energia ela tem evoluído. Esse aqui também apresenta a evolução da energia. Aqui só mais um tipo de energia. A solar é a azulzinha ali. E a projeção também, né, para os próximos anos. E que ela tem um aumento aqui positivo. Eu trouxe agora, né, algumas métricas que a gente consegue da matriz da energia solar fotovoltaica, e a gente consegue associar ela, né, com as métricas, né, do ESG, né, que é o ambiental, né, o social e a governança. Quando a gente olha esses dados para o ESG, a gente consegue ver, né, que olhando para o lado ambiental, que essa energia solar fotovoltaica no Brasil, ela evitou, né, mais de 88, né, milhões de toneladas de CO2, que é muita coisa.
E olhando o lado social, a gente consegue ver a geração de emprego, né, seja direto ou indireto. Então ela gerou ali mais de 1.700.000. E a governança, que tem a questão do investimento e a questão também de arrecadação em tributos. Então esses são os dados, né, que a gente tem em relação ao ESG. Quando a gente fala do ESG, estamos falando ali de um conjunto, né, de práticas que tem como objetivo guiar uma empresa de uma forma sustentável, seja ela ambiental, social e governança, né? Ambientalmente, ambientalmente sustentável, né? Ali com foco também, né, nas mudanças, nas reduções das na redução das emissões de gases de efeito estufa, né, as mudanças climáticas, o social, que é a questão também de garantir ali, né, saúde, segurança, apoio a grupos e grupos sociais vulneráveis e a questão da governança, né, que deve buscar uma responsabilidade e uma ética ali corporativos, né? Então, a gente está falando desses três pilares quando a gente fala do ESG. Esse aqui é um dado, né, bastante interessante que ele mostra, né, a geração distribuída solar fotovoltaica e ele mostra a classe de consumo, né, tanto em número de sistema quanto em potência instalada. E nos dois casos, a classe de maior consumo é a residencial, seguido de comércio e serviços e depois rural. Eu acho que é algo assim já esperado, né? Porque o residencial está sendo bastante utilizado, essas placas de energia solar fotovoltaica, o comercial também, e o rural, como tem muita área disponível, geralmente em algumas áreas rurais, eles estão aplicando esse sistema para poder economizar energia e assim poder fazer irrigação, né? Alguns sistemas ali que precisam de eletricidade. Então, tem muitos produtores que estão investindo. Esse aqui já mostra a geração centralizada, de maior, os estados de maior geração, bastante interessante para a gente ver, né? Sendo ali Minas Gerais primeiro, seguido da Bahia e do Piauí. Isso aqui é uma notícia que eu vi, né? E achei bastante interessante para poder compartilhar, que o governo, né? Ele prometeu investir em programas sociais. Ele prometeu investir 3 bilhões na geração ali de energia solar, né, na instalação, na verdade, né, de painéis fotovoltaicos. E isso é uma medida bastante interessante, que leva ali numa redução, né, de conta de luz e também é uma iniciativa, né, que vai democratizar o acesso à energia solar para pessoas ali de baixa renda. Então, é bastante interessante. Agora, vou dar alguns exemplos, começando com a energia solar fotovoltaica. No Brasil, temos em Minas Gerais, essa aqui é a geração centralizada, é o complexo solar Janaúba, que fica ali em Minas, no norte de Minas. Ela tem ali 20 parques solares em uma área de mais de 3.000 hectares. Esse complexo solar tem capacidade ali de abastecer mais de 1 milhão, né, de residências. Um outro exemplo aqui já é o complexo solar de São Gonçalves, no Piauí.
Esse aqui é o maior parque solar da América do Sul em construção. Ele está sendo ampliado atualmente. Ele tem ali mais de 2 milhões de painéis solares. Ele tem a capacidade total ali, né? Quando a energia, essa ampliação terminar de mais de 860 megawatts, ele vai evitar ali a emissão de mais de 1 milhão de CO2 por ano, o que é bastante coisa, quando essa ampliação terminar. E ele tem uma área total ali equivalente a 1.500 estádios de futebol, né? O que é um sistema bastante grande, consome bastante área, né? A gente pode ter também, eu trouxe até esse exemplo aqui, esse aqui é no estado de São Paulo, dessas placas fotovoltaicas flutuantes. Esse aqui é bastante interessante, né? Que a gente usa, né, essas placas exatamente numa área ali que talvez não esteja em utilização, mas em compensação acaba sendo bastante caro, né? Esse, esse sistema, né, flutuante. E nesse caso aqui, desse exemplo, a gente tem ali o equivalente, né? Foi investido ali 30 milhões, tem ali mais de 10 mil placas, né? E esse sistema aqui, ele equivale ao consumo, né, de 4 mil residências. Então, é um sistema ali que sai caro, muito caro, mas acho que a compensação dele é exatamente ele usar uma área, né, uma água, por exemplo, ali que acaba não tendo utilidade, então aproveita um espaço. Esse aqui é no estado de São Paulo. Agora, trazendo aqui outros exemplos, né, temos aqui esse exemplo aqui da Índia, que tem ali uma área, né, de aproximadamente, né, 56, 57 quilômetros quadrados, tem uma capacidade ali total de mais de 2 mil megawatts. Esse aqui está entre os maiores parques solares do mundo, né? Fica no Rajasthan, na Índia. Temos também a China, né? A China ela se tornou o primeiro país do mundo, né? De atingir 1 terawatts, o que é muita coisa, né? E a China sozinha, né? Ela superou essa marca recentemente. Ela é líder nesse setor, ela domina essa tecnologia de ponta, né? E ela também exporta, né, essa tecnologia. O Brasil mesmo é um grande consumidor dessas tecnologias que vem da China. Aqui um exemplo de um projeto de energia solar heliotérmico que fica em Israel. Tem uma área ali de 3 quilômetros quadrados, vai gerar ali por volta de mais de 120 megawatts, suficiente para abastecer de mais de 120 mil casas. Vai evitar ali mais de 110 mil toneladas de dióxido de carbono. Essa aqui é energia solar concentrada. Ela tem uma torre ali de 250 metros e vai estar essa torre ali com mais 50 mil espelhos, né? Espalhada ali para focar energia nesse ponto, para gerar essa energia. Bom, falar um pouco das vantagens da energia solar fotovoltaica e também térmica se encaixa também, que é a questão que é uma energia limpa, energia renovável, inesgotável, é a energia ali que vem do sol. Então essa geração é uma geração também que ela não gera ruído, né? Não gera poluição. O Brasil também
ele se beneficia muito, né? Que ele tem uma alta irradiação, então é um dos melhores países para aplicar essa tecnologia. Essa também é uma das vantagens da questão de manutenção, né, que é bem baixa. E também uma das vantagens em relação à tecnologia que vai evoluindo, né, cada vez vai ficando mais acessível. Falando um pouco na desvantagem, que é em relação ao custo inicial, muitas vezes ainda esse custo inicial ainda acaba sendo um entrave, né, para muitas famílias que não têm essas condições financeiras. Depende ali da radiação solar. Se for ali fazer parques, né, grandes usinas ali, né, para gerar, depende ali do uso da terra. E a questão também da reciclagem, né, para onde vai depois, né, como aproveitar melhor, né, esse fim, né, da vida útil ali das dos painéis, né, fotovoltaico. Bom, o custo de implementação tem caído ao longo do tempo, segundo estudos, né, esse sistema, né, essas placas, esses painéis fotovoltaicos, esse sistema dura em média de 25 anos a 30. Então, a pessoa que faz o investimento, né, de colocar essa energia, ela vai possivelmente recuperar esse retorno ali em 5 anos. Então, considerando ali a vida útil média, né, de 25 anos, em 5 anos você paga e ainda fica mais 20 anos ali usando, né, esse benefício ali, esse sistema, né, esse seu investimento. Então, acaba valendo ainda a pena, né, fazer esse investimento, apesar que às vezes é muito caro, então a gente precisa ali de financiamento, de incentivo, né, para fazer esse investimento. Aqui mostra, né, um gráfico, né, com os preços, onde mostra, né, que foi, foi ficando mais acessível a tecnologia. Vai evoluindo, vai ficando mais acessível. Então isso é uma coisa boa, né, que cada vez mais pessoas elas consigam ter acesso a essa tecnologia. Aqui também eu trouxe, né, o custo médio de energia solar nos principais mercados do mundo. Então, tem o Brasil em relação aos principais mercados ali. O Brasil, né, em relação a outros mercados, a instalação, né, e o custo, né, que é o LCDE, né? Desculpa, é o LCOE, que é o custo ali nivelado, né, desse sistema, né, ao longo, né, da vida útil, LCOE, e o impacto ambiental positivo, que é a redução, né, de gases do efeito estufa, quando substitui ali as fontes poluentes, e o impacto negativo, que é a questão da geração, né, desse sistema, tanto na fabricação, né, que também consome ali bastante energia e também tem muitos produtos químicos fortes, o uso da terra, né, quando as grandes usinas, né, elas vão fazer esse sistema, né, esse investimento, em que ela altera ali a vegetação, né, o ecossistema local e a vida útil do sistema, né, que tem ali uma vida útil entre 25 e 30 anos. O que fazer depois, né, como reciclar, né, como fazer esse processo de uma forma que não impacte o meio ambiente. Bom, analisando, né, essa energia solar, a gente tem alguns pontos bastante interessantes,
que há e alguns pontos que precisam ali ser mais estudados, né? Ver ali onde dá para melhorar, mas fazendo análise crítica em alguns pontos, que acho que é a questão, né, da gestão, né, da intermitência na rede, isso é, né, da geração ali, como a energia solar, né, então ela depende ali do sol, então, dependendo aí para grandes usinas, né, tem que ver esse ponto também, que ela só vai conseguir gerar energia enquanto tiver radiação solar, geralmente durante os dias. É em questão também do marco legal, né, da taxação do sol, que alguns conhecem como taxação do sol. Apesar digamos, desse tributo, né, que foi cobrado em cima, né, desse, dessa nova lei, esse sistema ainda continua sendo bastante competitivo. Como foi mostrado aqui, é uma tecnologia que cada vez fica mais acessível. Então, mesmo com esse tributo, ainda vale muito a pena esse investimento. Esse tributo, ele só prorroga, né, a questão ali do tempo de retorno, né, de investimento, né, do, do, do PayBank. Então, ele ainda continua válido. E também dependendo aí, né, do custo, se valeria a pena ou não, né, você fazer um investimento ali para também ter uma bateria, né, para armazenar essa, essa geração de energia, para usar posteriormente em outros momentos. Principalmente à noite, que é onde geralmente acontece, né, as pessoas usam mais de noite e gera mais de dia. Gera então bastante energia solar ao longo do dia e de noite, quando a pessoa que geralmente consome mais, que aí geralmente precisa, né, dessa energia que muitas vezes vem, né, ali da rede elétrica, quando não tem esse sistema de bateria. Então a pessoa gera durante o dia e depois injeta na rede ali de alguns sistemas ali que são instalados nas casas, por exemplo, e durante a noite ela pega esse sistema ali da rede. Esse aqui é um problema, né, que vai ter, né, que está tendo, e que a previsão aqui é que até 2050, né, esse tipo de resíduo ele poderá chegar a mais de 78 milhões, né, de toneladas no planeta. Então, que é muita coisa. Essa placa, como a gente viu, ela tem uma vida útil ali de 25 a 30 anos, né? Então, o que fazer depois, né? Que daí, né, essa vida útil, que ela perder, né, a eficiência dela. Geralmente, o que o pessoal faz é retirar o que tem ali de material nobre, né? Então, o que der ali de valor agregado, né, tira para aproveitar e as demais coisas são, são e as demais coisas são incineradas ali no processo. Então, tira ali a prata, né, o estanho, o cobre, o silício, né, são coisas de valor e que não dá para aproveitar um dos processos, né, que está sendo feito, né, você tirou esses metais ali que de valor e o resto você incinera, né. Esse é um processo que algumas empresas estão fazendo. Bom, a energia solar, né, é uma energia que tem ali um grande potencial, somente no Brasil. O Brasil é bem rico, né, em radiação solar, então dá para aproveitar bem essa, essa energia. Aí a gente também pode aproveitar tanto na questão da geração ali de grandes usinas, né, que é a geração centralizadas para vender ali, seja em leilões, né, quanto também em geração distribuída, né, que são nos telhados ali das casas, né, compartilhados. Alguns desafios, né, é que ela ainda continua sendo
não é todo mundo que tem que pode fazer nesse investimento, então acho que o governo tem que investir em políticas públicas para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa energia, em políticas de linhas de crédito, né, entre outros tipos de investimento, também que poderia fazer essa universalização, né, dessa tecnologia. Um outro desafio também que a gente tem em relação à questão da vida útil, né? Então, também investir em pesquisas, em tecnologia para aproveitar melhor nesse processo ali, né? Que vai gerar o fim, né, dessa vida útil. Bom, eu acho que é isso. Aqui tá algumas referências e obrigado.